A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Atos capítulo 2, deixa aberto aqui, querido. Deus é bom, Deus é fiel. E Ele está aqui hoje à noite. Hoje de manhã nós ministramos essa palavra, nós queremos voltar sobre ela, porque ela é imprescindível. Nós sabemos que alguns estiveram pela parte da manhã, não tem problema. Nós vamos entrar outra vez, Deus vai acrescentar algo novo no seu coração, você que veio pela manhã. Então queremos aqui introduzir sobre o assunto, sobre aquilo que está em nosso coração, que é de muita importância para a sua alma. Antes de nós prosseguirmos, diga para quem está pertinho de você, quando Deus passa por nós, diga, quando Deus passa por nós, coisas lindas acontecem, coisas maravilhosas acontecem, milagres extraordinários acontecem. Quando Deus passa por nós, a nossa vida se torna irresistível e abençoada. Você crê nisso, querido? Você crê que quando Deus passa por nós, coisas lindas acontecem? Olha, sexta-feira, particularmente sexta-feira, eu estive visitando alguns irmãos, algumas pessoas, e uma das visitas, ela teve uma característica diferente. Eu tive lá no consultório da doutora Thaís, ela está aqui hoje à noite, eu não sei, ela estava ali na recepção, enfim. E eu tive o privilégio de ir lá conhecer o lugar novo que ela está clinicando. E nós oramos junto, consagramos o lugar, a sala, aquele ambiente de paz abençoado. E na saída nós nos encontramos com um homem que estava ali para executar um serviço, um funcionário da Sanasa, para resolver uma situação do encanamento, do esgoto, alguma coisa nesse sentido. E quando estávamos para sair, eu coloquei a minha mão sobre o seu ombro e eu disse a ele, Deus te abençoe. E ele me disse assim, não diga isso. E eu logo disse, mas Deus abençoe, te abençoe. E ele disse, eu não creio em Deus. E eu disse a ele, mas Deus crê em você. E ele disse assim, olha, eu não paro para ouvir pessoas que acreditam em Deus, pessoas como você, mas, engraçado, mas você, eu paro para ouvir um pouco. E logo ele disse que aos 5 anos de idade, ele matou Deus no seu coração. Eu perguntei qual era o seu nome, ele disse Eliezer. E eu disse a ele, olha, você sabia que o seu nome, ele está na Bíblia? Ele disse, eu sei que meu nome está na Bíblia. Eu já estudei muito a Bíblia, já andei muito por vários lugares, e eu não creio em Deus. E eu disse a ele, ao colocar as mãos no ombro dele, até o dia 31 de janeiro, Deus vai surpreender a sua vida. Deus vai surpreendê-lo até o dia 31 de janeiro. E ele dizia, não fale isso. E eu disse, Deus vai surpreendê-lo. Meu nome é Edmar, você está aqui se encontrando conosco aqui no consultório, não é por acaso. Mas Deus tem algo para fazer na sua vida. E quando eu falava com aquele homem, a sensação era de que havia uma luta no coração, lá dentro da alma daquele homem. Os olhos daquele homem ficaram marejados, e ele dizia, eu matei Deus quando eu tinha 5 anos de idade no meu coração. Mal sabia ele que naquele encontro casual, que de casual tinha o trato de Deus naquela situação, Deus estava passando pela sua alma, passando pelo seu coração. E eu tenho a convicção, depois que eu estive lá no consultório, todos esses dias eu orei a Deus e disse, o Senhor não se esqueça do Eliezer, porque ele disse que o Senhor está morto para ele, mas o Senhor não se esqueça do Eliezer, porque o Senhor passou por ele nessa sexta-feira, e quando o Senhor passa pela vida de alguém, essa vida não pode mais ser a mesma. Quando o Senhor passa por alguém, há uma transformação radical. Quando eu saí e fui falar com Deus a respeito daquele homem, quase que o meu coração foi se lembrando dos olhos marejados que ele possuía e daquele momento de conversa rápida.
e a convicção na minha alma de que Deus já estava operando algo no coração e no íntimo daquele homem. Quando nós lemos Atos capítulo 2, propriamente dito, lá no versículo 12, nós vamos encontrar uma situação que é interessante. Nós vamos perceber que os homens daquela localidade, eles se encontravam maravilhados, atônitos, perplexos. O texto diz na versão NVI, atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Estavam boquiabertos, algo fascinante, maravilhoso, tinha acabado de acontecer, numa festa judaica, que era a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela acontecia, e ela era subsequente, ou ela vinha após a festa da Páscoa, 50 dias após, e ela tinha, dentre as suas muitas características, um objetivo interessante, que era adorar a Deus, louvá-lo pela lei que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai. Então, por conta dessa festa e por conta de sua importância, os judeus ou muitas pessoas vinham a Jerusalém de muitas partes do mundo. Você pode observar o versículo 5 do capítulo 2, quando o texto diz que vinham para Jerusalém devotos, vindo de todas as nações do mundo. Então, naquele exato momento, numa festa judaica de extrema importância, algo inusitado aconteceu. A Bíblia diz que um som invadiu aquele ambiente festivo, que um som logo foi ouvido e percebido pelos muitos que se encontravam naquela localidade. O versículo 6 diz que ouvindo-se o som, uma voz que passou a percorrer por aquela festa, não era uma voz comum, uma voz como já tinha ouvido em outras ocasiões, era uma voz diferente, era a voz do próprio Deus, se anunciando e se fazendo presente naquele exato momento. Era a inauguração da vinda do Espírito Santo a essa terra, e aquele povo, ao ouvir essa voz, sem precedente algum na história, esse povo, ao ouvir essa voz, e ter essa experiência tão extraordinária, logo começou a ficar perplexo, a multidão passou a ficar atônita, e a se perguntar, o que é que está acontecendo? Pessoas começaram a falar das grandezas de Deus, em vários idiomas. Algo extraordinário estava acontecendo naquele exato momento. Ouvindo-se um som, uma voz, que é a voz divina. De fato, naquele exato momento, Deus estava passando por aquele lugar, se anunciando, denunciando a sua própria natureza. Como disse o poeta, que todo lugar é comum até Deus passar por ele. Assim era Jerusalém até aquele exato momento. Assim aquelas pessoas, elas eram até aquele exato momento. Acontece que Deus passou por eles, e ao passar por eles, algo extraordinário aconteceu, sem precedente algum na história. Jerusalém nunca mais seria a mesma. Aqueles homens e mulheres que se encontravam ali naquela ocasião, nunca mais seriam os mesmos. A começar, Deus tomou nas suas mãos galileus, gente da Galileia, gente simples, e Deus passou a usá-los com intrepidez e com uma capacidade tão grande, que as pessoas passaram a dizer, não são esses galileus? Deus estava transformando as pessoas em larga escala, porque é exatamente isso que acontece por onde Deus passa. Por onde Deus passa, nós não podemos permanecer e não permaneceremos sendo mais as mesmas pessoas. Por onde Deus adentra, transformações extraordinárias acontecem. Aonde Deus chega,
há uma graça que ela é uma graça irresistível para quem a recebe e para quem é confrontado por ela. Por onde Deus passa, situações maravilhosas acontecem. E na minha oração durante todos esses dias, não tem sido uma outra oração que não seja essa: Senhor, o Senhor não mudou, Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todo sempre. Tu és o Deus que passaste no dia de Pentecostes por um povo que o Senhor tanto amou. Então que o Senhor passe por nós também nesses dias. Passe pela nossa família, passe pelo nosso coração, passe por essa igreja. E é claro que quando Deus passa por nós, situações maravilhosas acontecem. E eu vos pergunto hoje à noite, com muita graça e sob orientação do Senhor, quem é que deseja que Deus passe pela alma nessa noite e pode dizer aleluia hoje à noite? Pode dizer glória a Deus hoje à noite, e pode até se aventurar numa palavra dizendo, como a canção antiga: passa por aqui, Senhor, passa por aqui, Senhor, ó Senhor, passa por aqui. Quantos querem que Deus passe por nós hoje à noite, e podem dizer aleluia, e podem dizer glória a Deus hoje à noite? Por certo, quando olhamos para o coração de Davi, para a sua história, nós vamos descobrir a razão de Davi ser quem ele era. Você sabe que quando escreveu o Salmo 51, ele escreveu após um período de queda. Foi confrontado pelo profeta Natã, tratado pelo Senhor, e agora ele escreve o Salmo 51, que é uma atitude de louvor e adoração a um Deus que havia resgatado aquele homem da perdição. Mas lá no meio da sua adoração, Davi simplesmente disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu santo e precioso Espírito, torna a dar a mim a alegria da salvação. Não me lances fora, não retires de mim a tua santa presença. Por certo, Davi sabia que a presença de Deus é um diferencial na vida de alguém. Sabia que por onde Deus entra, onde Deus se estabelece, há um diferencial enorme. Por isso, ao compor o Salmo 65, lá no versículo 11, na versão viva, você vai encontrar essa canção, essa palavra proferida pelos lábios do adorador, dizendo: por onde tu passas, as árvores se enchem de frutos. Por onde tu passas, os pastos secos do sertão ficam verdes. Por onde tu passas, os montes se cobrem de flores coloridas. Por onde tu passas, os campos ficam cheios de rebanhos. Por onde tu passas, nos vales, as espigas de trigo e cevada. Por onde tu passas, a terra vibra e canta de alegria. E você podia dizer aleluia hoje à noite. Por onde Deus passa, há uma manifestação de graça. Por onde Deus passa, se a árvore ela era seca, ela passa a ser frutífera. Por onde Deus passa, Deus transforma a sequidão e Ele faz com que a terra brote para o louvor de sua glória. Os montes se enchem de animais, a terra vibra e canta de alegria. E se Deus passar por sua alma hoje à noite, coisas lindas vão acontecer. Se Deus passar pela sua casa, lá pelo seu trabalho, então o milagre vai ser estabelecido. E você podia dizer aleluia hoje à noite, querido? Ora, Davi, quando compõe, fala da beleza do bom pastor, e ele falava em linguagem no sentido de que ele havia sido e sabia o que era ser pastor. Ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor. Ele é um pastor que provê, Ele é o pastor que providencia, Ele é o pastor que cuida de maneira que nada, e eu não tenho absolutamente falta de nada. Ele tem essa capacidade de me levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas, a águas de refrigério. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi falava com propriedade a respeito do cuidado do Senhor, do soberano, aquele que governa, aquele que detém o poder nas suas mãos.
Mas ao falar da vida, Davi também fala de uma situação de proximidade com o vale da sombra da morte, dizendo dos perigos que tentam nos assaltar. Logo disse, ainda que eu ande, dizendo ao nosso coração, até por experiência própria que tinha, nos ensinando que a possibilidade de andarmos perto da morte, em situações complicadas, em situações de aperto, é uma realidade. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Por que eu não tenho medo do espanto noturno, da seta que voa de dia, dos perigos que tentam me assombrar, das questões que envolvem o meu casamento ou o meu trabalho? Não temerei mal algum. Por quê? Davi dizia, e que assim seja a sua adoração, o seu louvor e a sua palavra hoje à noite, porque tu estás comigo, 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 porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tinha essa percepção, ao falar dessa presença gloriosa do Senhor, ele disse, junto a ti, há sempre a mais profunda alegria, ao teu lado, os prazeres mais deliciosos da tua eterna presença. Salmos 16 e 11. Junto a ti, há sempre a mais profunda alegria, e ao teu lado os prazeres mais deliciosos da tua eterna presença. A presença do Senhor, a presença de Deus, ou a face do Senhor, são expressões que no original, elas indicam felicidade total e eterna, plena. É um tipo de felicidade, de alegria, que o mundo não pode nos oferecer e nos dar. E que nós só encontramos na pessoa bendita de uma comunhão íntima do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, da pessoa gloriosa do Espírito Santo. Lá há delícias eternas e incontáveis. É por isso que o escritor disse, na tua presença há delícias perpétuas. E até a tristeza salta de alegria na tua presença, de maneira que se você chegou hoje entristecido por alguma razão, por conta da presença do Senhor e por Ele passar por nós, então você vai se alegrar imensamente nessa noite, e pela fé você podia dizer aleluia hoje à noite. Presença gloriosa. Não é interessante nós observarmos o que a presença de Deus pode fazer? Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vamos encontrar um homem fascinante. Um homem que, quando ele foi enviado por Deus com uma missão dificílima, com um discurso ardente, com um discurso difícil de se ouvir, e até de ser declarado diante da seriedade que o era, foi logo dizendo, não haverá chuva que cai do céu, senão segundo a minha palavra. E logo Deus tornou o céu como bronze, e a água não chegava à terra. Isso fez com que a terra ficasse seca e não produzisse. E por conta disso, moléstias e dificuldades surgiram. Acabe ficou preocupado e quis confrontar Elias. E Elias logo foi lhe dizendo, tu és um perturbador. Um homem que tinha essa dimensão de ministério. Orava e Deus fechava o céu. Ia à casa da viúva e lá, por conta de sua graça, ou da graça que Deus havia lhe dado, o azeite era multiplicado e a farinha não faltava. Orou e Deus ressuscitou pessoas. Orou e falou com Deus e o fogo caiu do céu. E a chuva abundante chegou. Acontece que mesmo nessa dimensão tão grande, sendo citado no Novo Testamento como um homem que orava e Deus de fato respondia, um homem íntegro e justo, um dia esse homem recebe uma palavra
de uma mulher chamada Jezabel, que lhe diz após o confronto com os profetas de Baal: amanhã fique sabendo que você há de perecer, como você fez com os profetas de Baal e Azerá. Essa palavra maligna e maldita coloca Elias por terra. Isso nos deve levar a um pensamento simples. Muitas vezes vencemos grandes batalhas na vida, mas uma simples palavra pode nos colocar por terra. Jezabel de fato não estava cumprindo o que disse. Não sabemos se iria cumprir, se era uma espécie de ameaça por si só, de afronta. Acontece que mesmo ela não dando cabo de cumprir o que havia dito, Elias foge para o deserto. E lá no deserto, ele cai em depressão profunda. Diz ao Senhor: fiquei só e não sou melhor que os meus pais. Toma a minha vida agora nas tuas mãos. Entrega tudo, desiste. Deus tinha feito tantas coisas lindas através do seu ministério. Mas Elias, por alguma razão, ele é vencido por aquela palavra. E agora se encontra prostrado, derrotado, entregue a si mesmo, e orando, dizendo que não queria prosseguir. E diz: não vou. E adormece. Não demorou muito para que fosse cutucado pelo anjo. O anjo acorda. O anjo mexe com Elias. O anjo fala com Elias. O anjo alimenta Elias. E Elias se alimenta. Não é o suficiente, mas Deus é atencioso e cuidadoso. Investe mais tempo em Elias. O alimenta de novo. E lhe diz: levante e ande, porque o teu caminho é longo. E a Bíblia diz que com aquela comida Elias caminhou. Mas é interessante você ler o texto, porque Deus ainda estava tratando com aquele homem. Elias já não estava mais naquele primeiro estado. Deus já estava cuidando dele. Acontece que agora a questão não era mais com o anjo. Deus estava falando com Elias. E logo lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele caminha com a força daquela comida, cerca de 40 dias, mas ainda se esconde. E Deus começa a questioná-lo. E a Bíblia diz que ele responde: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, por Israel. Israel deixou o teu conserto, derribaram os altares, mataram os profetas, e eu fiquei só, e agora buscam a minha vida para destruí-la. E Deus disse a Elias: sai para fora. Sai para fora, Elias, e põe-te neste monte. Põe-te neste monte. Sai para fora. E a Bíblia diz que o Senhor passava. Na versão NVI diz: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E como Deus passou naquele momento de necessidade da vida de Elias, Deus passou e lhe disse: Elias, o teu caminho é muito longo, Elias. O teu caminho é muito longo. Hoje à noite, querido, eu não sei qual é a situação que você enfrenta, qual é a sua luta, qual é a sua enfermidade. Acontece que o Deus de Elias também é o teu Deus. E Ele passa por esse lugar para dizer ao seu coração: o que é que você faz, meu querido? Onde é que você se esconde? Veja, ainda há algo a ser realizado, há um trabalho a ser executado, e o teu caminho será muito longo. Você podia dizer para quem está pertinho de você: Deus é quem cuida do seu coração, Deus é quem cuida da sua vida, Deus é quem cuida da sua casa, Deus é quem cuida do seu ministério, Deus é quem sustenta a sua família. E se você tiver desistido, saiba que esse Deus tem a capacidade de reacender a chama da paixão, o fogo na sua alma, por conta de sua passagem por sua vida.
Deus passou e Elias foi resgatado daquela condição tão terrível e solitária, e daquele discurso tão pequeno. Logo Elias saiu, imbuído de uma nova missão, e Deus o abençoou de forma tão especial. E o final de Elias não foi debaixo de um zimbro, o final de Elias não foi no deserto, o final de Elias não foi chorando dizendo eu estou só. O final de Elias, Deus o buscou numa carruagem de fogo e o levou para a sua glória, para estar com ele para todo sempre. Deus tem um final extraordinário para a sua vida. Deus tem um final maravilhoso para o seu coração. Deus tem algo perfeito para ser executado em seus dias. E se ele passar, não haverá deserto, nem zimbro, nem depressão. Se ele passar, ele há de abençoá-lo de uma forma que você jamais pensou que poderia acontecer. Lá está Elias atravessando as águas com Eliseu, e lhe dizendo: se você observar e ver o que Deus vai realizar, então você vai receber o que você pede. Não é tão diferente daquele homem que pedia a morte, que pedia e desistia, e talvez tenha acontecido isso com a sua vida, com o seu coração, achando que Deus não tem mais nenhuma situação sublime para a sua alma. Mas se Deus passar por você, meu irmão, então tudo será transformado. O seu discurso vai mudar, a sua alma vai mudar, seu ministério vai florescer, seu coração será um outro coração, porque onde Deus passa, coisas lindas acontecem em nossa vida. Você podia glorificar o Senhor hoje à noite, dizer aleluia, e dizer aleluia, e dizer aleluia, querido. Jerusalém naqueles dias estava sendo impactada por conta da passagem do Senhor. Jerusalém, a cidade amada, Jerusalém, a joia preciosa das muitas nações, disputada por muitos reinos e impérios. Jerusalém, conhecida como centro de adoração a deuses. Jerusalém, alvo de muitos povos e nações, até nos dias de hoje. Muitos desejam conhecer Jerusalém, a cidade amada de Davi. Jerusalém, Deus passou por Jerusalém, e Jerusalém nunca mais foi a mesma. Acontece que Deus não faz acepção de pessoas. E um dia, quando viajava com os seus discípulos, você vai encontrar nos evangelhos esse relato. O Senhor Jesus simplesmente, ao despedi-los, ficou só. Mas a Bíblia diz, no capítulo 4 do livro de João, e esse texto é interessantíssimo. Ele, após batizar, embora o Senhor mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, ele chega à Judeia e vai à Galileia. Mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Ele passou sim por Jerusalém, lugar de apreço, lugar suntuoso, lugar de adoração, mas ele também desejou passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Você podia dizer Samaria? Diga Samaria. Jerusalém, joia entre as nações, joia de Israel. Samaria, ignorada por muitos. Samaria, indesejada pelas multidões. Samaria, lugar onde habitavam aqueles que eram tidos por mestiços, que ninguém queria conviver, que ninguém queria amar. Samaria, lugar que os rabinos e mestres não adentravam. Samaria, quando alguém queria ofender Jesus, o chamava de samaritano. Por certo, Samaria era habitada por uma raça mestiça, parte judaica, parte gentil. Um povo que foi formado durante o cativeiro assírio. Eram rejeitados pelos judeus, porque não podiam comprovar a sua identidade, a sua genealogia. Por isso, por serem rejeitados, estabeleceram naquela região o Monte Gerizim, onde adoravam o Senhor. E quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela diz: é nesse lugar por certo que se adora o Senhor. Dizem que é em Jerusalém, mas o nosso pai Abraão adorou aqui. E Jesus disse: olha, minha filha, tu não sabes o que está dizendo, porque a hora chegou, e é a hora que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não é nem em Jerusalém e nem aqui. Deus procura adoradores que o adorem.
em qualquer parte do mundo. Aquela mulher vai ouvindo o Senhor falar. Ela tinha questões da sua alma, questões emocionais profundas, e o Senhor vai tratando, dizendo, a sua vida emocional, ela está desgastada, ela está perdida. E ela diz, eu vejo que tu és profeta. De fato, como é que tu podes querer água? Falar com uma mulher como eu? E Jesus lhe disse, se tu soubesse quem eu sou, tu pedirias água, e a água que você beberia ou bebesse, nunca mais teria sede outra vez. Jesus estava passando por Samaria, justamente por amar, por ser apaixonado. Tanto Jerusalém era alvo de sua graça, como Samaria. O próprio Senhor havia dito, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder, e depois sereis testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Samaria, alvo da graça e do favor do Senhor. Você precisa entender hoje à noite, que não importa quem você seja, se você é uma pessoa abastada ou não, se você foi favorecido ou não, você precisa compreender que o Deus que passou por Jerusalém foi o mesmo Deus que passou por Samaria. É o Deus que não faz acepção de pessoas, e é o Deus que chega até a sua família, sendo ela favorecida pelas benesses da vida ou desfavorecida por alguma razão. O Deus que passa, e quando passa, transformações maravilhosas acontecem. Veja que Samaria nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma, nunca mais. Aquela mulher correu para Samaria e logo começou a contar aquilo que havia acontecido com a sua vida, e as multidões ficaram impressionadas, e ao se encontrarem com Jesus, começaram a dizer, não é mais por aquilo que tu falas, mas é por aquilo que ele fala, é por aquilo que ele anuncia, é por aquilo que ele prega, é por aquilo que ele ensina. E Jesus ficou em Samaria, ensinando e abençoando aquele povo tão carente e necessitado de sua graça. Hoje à noite, Deus preparou um banquete para cada um de nós. Não tem tanto a ver com louvor, embora seja importante. Não tem tanto a ver com a nossa comunhão, embora a nossa comunhão opere a graça do Senhor. E nem com o discurso do pastor ou do profeta. Tem a ver com um princípio simples, o princípio do desejo do Pai de passar por nossas vidas. E quando Ele passa, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. E quantos podem desejar a sua presença hoje à noite e dizer amém, e dizer aleluia? Então diga para quem está ao seu lado, Deus está passando essa noite nesse lugar. Diga para quem está perto de você, o Senhor está passando. E quando Ele passa, coisas lindas acontecem. Lá está aquela menina adormecida e morta, o pai preocupado, pedindo socorro do mestre, dizendo, se tu colocares as mãos sobre a minha filha, eu sei que ela vai sarar, eu sei que ela vai ser curada, eu sei que ela vai se levantar. As pessoas já se dirigiam a Jairo, lhe dizendo, por que é que você perturba o mestre? A tua filha já faleceu, a tua filha já morreu. Jairo, ele é bombardeado, ele é incomodado com essas palavras, mas ele é francamente animado pelo Senhor, que lhe diz, Jairo, não tenha medo, Jairo, apenas creia, apenas creia, apenas creia. E por conta dessa palavra, Jairo continua prosseguindo, e você podia prosseguir hoje à noite, mediante essa palavra ao seu coração. Não tenha medo, creia, creia, ainda que tudo pareça perdido, creia, creia, creia. Jesus vai avançando com Jairo, foi com ele. Chega na casa de Jairo, havia um pranto estabelecido, pessoas zombando, quem ele pensa que ele é? Será que ele pode resolver esse quadro tão infeccioso, essa situação tão danosa, essa enfermidade que corrói a alma? Será que ele pode fazer o morto reviver? Será que ele pode fazer saltar e vibrar de alegria o casamento falido, entristecido e vencido? Será que ele tem saúde para a nossa vida? Será? E Jesus disse ali, aquela família, aquele casal, olha, os pranteadores coloque para fora, que ninguém atrapalhe o que vai acontecer hoje. Aqueles que não acreditem, que se calem.
E logo Jesus entra na intimidade daquela família. Ele não pergunta a razão da enfermidade daquela menina. Ele não dá um conselho para o pai do que tinha que se fazer. Ele apenas olha para aquela menina e diz: Tabita cumi, que traduzido é: menina, levante-se. Levante-se, levante-se. E ela logo acendeu e brilhou para a vida outra vez e se levantou. E os seus pais ficaram perplexos, e as multidões atônitas, e começaram a dizer, cheios de um coração perplexo: o que é que se sucedeu? O que é que aconteceu? Deus passou pela casa de Jairo, e quando Deus passa pela nossa casa, coisas lindas acontecem. Quantos querem que Deus passe pela vida hoje à noite, pela família, pelo coração? Você está cansado, desanimado, você está com a sua vida enfraquecida? Deixa eu lhe dizer, se Deus passar por você, você vai vibrar outra vez, você vai cantar de alegria, a sua vida vai frutificar outra vez, os montes vão bradar de júbilo. Se Deus passar pela sua vida, coisas lindas vão acontecer. A propósito, não tenho dúvida em minha alma, a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo passa por esse lugar hoje à noite. Como diziam os cantigos e se cantavam: Cumbaiá, Senhor, Cumbaiá, Senhor, Cumbaiá, Senhor, passa por aqui, e passa por aqui, e passa por aqui. Quantos podem levantar suas mãos e dizer: Cumbaiá, Senhor, passa por aqui, e passa, e passa, e passa por aqui, Senhor. Passa. Quando cantávamos Divino Companheiro, pelo caminho, tua presença aplaca os nossos temores. Mas na canção dizíamos: a sombra da noite se aproxima, e nela o tentador se apresenta. Não me deixes pelo caminho, ajuda-me. Ajuda-me a chegar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, porque já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Ele é morada perpétua do Senhor. Na presença do Senhor há delícias perpétuas, e por onde Ele passa, transformações maravilhosas acontecem. Homens são transformados, casamentos são impactados, há um mover interno em nossa alma, há uma graça que cai e há uma alegria que explode. Você hoje à noite, você deve ter a consciência do quanto Deus deseja e almeja tocar em sua vida e passar pela sua alma, transformando você de dentro para fora, de maneira que ao olharem para o seu rosto vão lhe perguntar: o que é que aconteceu? E você, ao irradiar tanta graça, pode responder dizendo: é que todo lugar é comum, até Jesus passar por ele, e acontece que ele passou pela minha alma, e eu não sou mais a mesma pessoa. A igreja em pé hoje à noite, em nome de Jesus. Se coloque em pé, querido, onde você está. Um Deus que passa. Deus passou. No dia de Pentecostes, lá estava Elias pedindo um fim, e Deus anunciando uma outra situação. Passa por nós. Eu queria convidar você a levantar suas mãos aos céus, aonde você está, porque talvez a sua maior necessidade num dia como esse, não seja ouvir apenas a voz da pessoa que divide a sua intimidade, receber o abraço do Pai, a aprovação das pessoas, mas seja ouvir a voz que vem do céu, a voz que conquista a nossa alma, a voz que vem como som veemente e impetuoso de um Deus que passa e que muda a história para todos sempre. A voz de Deus é como a voz das muitas águas. A voz, aquele povo ouviu a voz de Deus, a presença do Senhor passando naquele lugar.
Você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, transforma a nossa vida, meu Pai, transforma, Pai. Estamos tão cansados, o ano mal começou e parece que a nossa vida, ela já está tão enfraquecida pelas lutas, mas passa, Senhor, passa, cumbaiá, Senhor, passa por aqui, meu Senhor, passa pela nossa alma, passa pela nossa família, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, passa por aqui, Senhor, passa, mas quando o Senhor passar por aqui, fique sabendo que ficou tarde demais para o Senhor prosseguir a jornada. Fica no nosso coração, porque a Tua presença é tudo que mais queremos e almejamos para a nossa vida, é o diferencial da nossa vida, é o que nos faz ser diferente dos outros, é a Tua graça por conta de Tua presença. A Tua presença em nós é como o céu estrelado, é como o jardim florido, é como as flores do campo. A Tua presença é inefável, a Tua presença é como o mel que cai no nosso coração seco e traz vida abundante. A Tua presença, ela é como os muitos rios de água que fluem para o nosso interior, provocando vida contínua e abundante, que flui para a Tua graça e para a Tua glória. A Tua presença faz a nossa alma borbulhar de paixão por Ti. A Tua presença faz com que a gente ande confiante por esse mundo hostil, sem ter medo dos 1000 que caem de um lado e dos 10.000 do outro lado, porque somente olharemos com os nossos olhos e veremos a recompensa do adversário. A Tua presença, Senhor, faz com que o mal seja extirpado, faz com que o medo seja derrotado. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, passa por aqui, Senhor. O que é que acontece quando Deus passa pela alma de um homem, pela história de uma pessoa, por uma família? Quando Deus passa, não perca a oportunidade hoje à noite, porque Ele está passando por esse lugar. Não perca a chance de você hoje ter o seu coração totalmente amparado, transformado. Não perca a chance de você receber o presente que você necessita. Não perca a chance de glorificar ao Senhor, porque onde Deus passa, não tem lugar para doença. Onde Deus passa, não tem lugar para derrota. Onde Deus passa, existe transformação abundante, de maneira que se a enfermidade tem sido o Senhor ou a senhora de sua vida, nunca mais será, porque Deus passou. Ele passa. Você pode ouvir sua voz hoje à noite. Você pode sentir sua presença hoje à noite. No dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, um som veio do céu. Um som apareceu naquele lugar, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram cheios do Espírito Santo. Deus estava passando naquele lugar. E quando Deus passa, aquilo que nós passamos a falar diz respeito às grandezas do Senhor. Deus muda o nosso linguajar, Deus muda o nosso interior, Deus muda a nossa alma, Deus muda a nossa essência. Passa. Você pode até chegar aqui dizendo: mas pastor, eu sou mestiço, eu sou desafortunado. Você está enganado, porque era necessário Jesus passar por Samaria. Ele não faz acepção de pessoas. E hoje Ele passa por Samaria, Ele passa pela sua alma, para te dizer: você é meu. Fui eu quem te escolhi e te chamei para a glória do meu santo nome. Passa por aqui, passa, Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Deixa eu lhe dizer, querido, Jesus passou pela casa de Jairo, porque Jairo queria que Jesus passasse.
Em muitas ocasiões, deliberadamente, Deus passa. Você lembra quando Deus disse a Abraão, já enfraquecido com 99 anos de idade, Deus disse, no prazo de um ano, no prazo de um ano, no prazo de um ano, de um ano, eu vou visitar a sua mulher, e ela vai conceber e vai ter um filho. Aquela que era chamada estéril será mãe de muitos filhos. Aquela que tinha uma vida, um ventre seco, terá um ventre fértil e vivo para a glória do meu nome. E Deus passou por Sara. E Deus passou. E por onde Deus passa, o milagre acontece. O milagre é estabelecido. Deus passa nesse lugar hoje à noite, em sua alma, em sua família. Levante as suas mãos, joga as suas mãos lá para cima. E começa a falar com o Senhor. Senhor, o Senhor tem passado em tantos lugares. O Senhor tem passado em tantas famílias. Nessa noite, o Senhor pode passar nessa alma tão pobre, tão vil, tão desprezível como eu. O Senhor pode passar. O Senhor pode passar e transformar o meu mundo interior e me arrebatar o sentido em tuas mãos. Passa por aqui, Espírito Santo. Passa por aqui. Passa e muda tudo e marca a nossa história, Senhor. Passa por aqui, Senhor. Passa. Você pode levantar suas mãos para glorificar o Senhor.